Sabe aquela sensação de que algumas matérias na escola, tipo arte e música, vivem numa corda bamba? Pois é. Num ano elas estão lá, firmes e fortes no currículo, e no outro, parece que somem. Por que será que isso acontece? A resposta é bem mais complexa do que a gente imagina e nos leva para uma jornada bem interessante sobre mitos, leis e, o mais importante, sobre como a gente pode analisar o nosso mundo de um jeito mais organizado. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. A gente começa olhando para essa matéria que parece que está sumindo, depois a gente quebra um mito bem famoso sobre duas leis, e a partir daí, a gente vai ver como que de uma descoberta, a gente chega numa estrutura, num verdadeiro mapa do pesquisador. Tudo isso para aprender a fazer as perguntas certas e, no fim das contas, ter uma lente nova para enxergar a realidade. Ok, vamos lá. Para começar, vamos entender qual é o quebra-cabeça que deu o pontapé inicial em toda essa história. A questão é essa, né? A sensação de que a música estava sumindo das escolas brasileiras era uma coisa que muita gente sentia. Mas para entender de verdade o que está rolando, não dá para ficar só no eu acho que. É preciso ir mais fundo, investigar as políticas e as leis que estão por trás dessa impressão. Beleza. E para mergulhar nisso, vamos pegar um caso bem específico, o da música nas escolas aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada num mito muito comum que se baseia na pesquisa da acadêmica Maura Pena e ver se essa história para em pé mesmo. Olha só que interessante. Aqui a gente tem dois momentos-chave. Por muito, muito tempo, criou-se uma narrativa de que a Lei de 71, lá do período militar, foi a grande vilã que praticamente expulsou a música das escolas, e que a Lei de 96 veio como a salvadora da pátria. Mas, será que foi isso mesmo? A história é um pouquinho mais complicada. E é aqui que a coisa fica boa. Quando a pesquisa da Pena foi olhar de perto, com uma lupa mesmo, o texto das duas leis, ela descobriu uma coisa surpreendente. Apesar de uma falar em educação artística e a outra em ensino da arte, a essência era bem parecida. E o mais importante, as duas eram super vagas. Nenhuma delas dizia, preto no branco, quais artes tinham que ser ensinadas. Isso já bota por terra aquela ideia de uma lei do mal e uma lei do bem. E um dos conceitos-chave para entender esse rolo todo é esse aqui, a tal da polivalência. A ideia, que veio forte com a Lei de 71, era que um único professor deveria dar conta de ensinar várias linguagens artísticas, música, artes visuais, teatro, tudo junto. Só que, na prática, o que acontecia? O resultado era um ensino mais superficial, sabe? Uma diluição do conteúdo. Ficava difícil aprofundar em qualquer coisa. E a música, claro, sofria com isso. Então, a grande sacada da pesquisa da Pena é essa. No fundo, nenhuma das leis garantiu de fato o lugar da música. O que elas fizeram foi criar o que ela chama de um espaço potencial. Era como se a lei dissesse, olha, aqui pode ter arte, mas se ia ser música, teatro ou algo menos aprofundado, isso dependia de 1 milhão de outros fatores. Ou seja, aquele mito da lei vilã e da lei heroína cai por terra. Certo, a gente desvendou o caso da música. Mas isso abre uma porta para uma questão ainda maior, né? Como é que uma pesquisa consegue pegar esse emaranhado de coisas e chegar a uma conclusão tão clara? É exatamente essa pergunta que faz a gente sair do caso específico e ir para o método. Como é que se transforma essa bagunça toda de história, de lei, de prática do dia a dia, num argumento que faz sentido, que é claro e que dá para defender? Como se organiza o pensamento para decifrar um problema desses? A resposta é ter um mapa. Uma espécie de planta baixa. Uma estrutura para planejar a viagem antes mesmo de botar o pé na estrada. E essa estrutura tem um nome. É o quadro norteador de pesquisa, o famoso QNP. A melhor analogia é pensar num andaime de construção. É uma ferramenta que te força a organizar as ideias de um jeito lógico. Ele garante que cada tijolinho da sua pesquisa, cada parte da investigação, se encaixe perfeitamente com a outra. E o ponto de partida do QNP é basicamente este. Se começa com um fenômeno, uma coisa bem ampla, meio vaga, aí vem a delimitação, que é o pulo do gato, se faz um recorte, define um objeto de estudo bem específico, a partir daí se formula uma pergunta geral, que vai ser a estrela guia de tudo, e por fim o objetivo geral. É esse processo de afunilar que transforma uma preocupação genérica num projeto que dá para executar. Tá, mas como isso funciona na vida real? Para ficar mais claro, vamos fazer o caminho inverso. Vamos pegar essa ferramenta e aplicar de volta no caso da música que a gente acabou de ver. Imagina, por exemplo, que a pesquisa da Pena tivesse começado com uma pergunta geral como essa. Olha como ela é poderosa, percebe? A pergunta não é só o que aconteceu, é como as leis funcionaram
para garantir ou para deixar de lado a música. Isso dá um foco, uma direção muito clara para toda a investigação. E olha só o próximo passo. Aquela pergunta geral, grandona, é quebrada em objetivos específicos bem concretos. Primeiro, identificar os motivos por trás das leis. Segundo, analisar o conhecimento que está ali no texto. E terceiro, entender os significados, ou seja, como essas leis foram vividas na prática. Cada um desses objetivos vira basicamente um capítulo da pesquisa. Isso garante que o argumento final vai ser a prova de balas. E com isso a gente chega no ponto principal. A gente sai do caso da música e entende a importância de ter uma abordagem estruturada para olhar a realidade. Porque no final das contas, esse jeito de pensar não serve só para quem está escrevendo uma tese, é uma ferramenta para a vida. É uma forma poderosa de analisar sistemas, de questionar aqueles mitos que todo mundo repete e de descobrir a história real por trás das coisas. No fundo, é sobre aprender a fazer as perguntas certas antes de sair tirando conclusões apressadas. E fica aqui a provocação final, né? Se a gente olhar para o mundo agora, hoje, que políticas que a gente não vê, que mitos que a gente não questiona estão aí moldando a nossa realidade? Quais são aqueles espaços potenciais que estão abertos, mas que por algum motivo não são preenchidos? Ter um mapa como esse nos ajuda a enxergar um pouco além do que está só na superfície.